último episódio eu falei sobre a passagem de Terry Funk pela WCW em 1989. Assim como Rick Steamboat, Funk passou como um meteoro e carimbou o ano praticamente perfeito na parte técnica da WCW. Hoje nós viramos a página para 1990, o ano em que todo mundo queria mudança. Mas mudar para onde? Quando o ano de 1989 estava se encaminhando para o final, os ânimos estavam exaltados nos bastidores da National Wrestling Alliance, ou WCW, ainda estamos nessa. Os negócios não estavam tão lucrativos e o Jim Herd, experiente em outros meios de negócio, sabia que alguma coisa precisava ser feita. Só que o Jim Herd, com a experiência mínima em wrestling ao assumir o cargo dentro da empresa, tinha em mente que a primeira mudança deveria ser tirar o cinturão da posse do Ric Flair. Apesar desse assunto ser muito polarizado nos bastidores, ninguém negava que o melhor lutador que eles possuíam no plantel era o Ric Flair. Só que a análise que era feita não era com base nas habilidades, mas sim na idade. Entrando em 1990, o Ric Flair estava com 40 anos, e sumariamente ele havia sido campeão por boa parte dos 8 anos anteriores. Havia a ideia de que 8 anos era muito tempo para alguém permanecer no topo, bem como o argumento válido de que a empresa precisava construir para o futuro. Além de que muitos acreditavam que o principal motivo para os baixos públicos da empresa nos eventos ao vivo fosse o Ric Flair campeão. Então eles queriam tirar-lhe o título e, mais importante do que isso, não dar mais o título para ele. Nos bastidores, ninguém, nem mesmo o Ric Flair, se opunha à ideia de coroar um novo campeão. O comitê de bucagem da época, liderado pelo Ric Flair, teve a ideia de que o lutador realmente deveria perder o título, mas eventualmente recuperá-lo. Convencionalmente, dava-se o título para alguém e esperavam para ver se o campeão ia dar certo. Enquanto isso, o Ric Flair era mantido forte, fosse para ser um desafiante crível para uma revanche ou mesmo para ganhar o título de volta caso acontecesse alguma falha. Originalmente a ideia era fazer o Lex Luger como o novo campeão. Ao fim de 1989, com ele como heel Total Package, era basicamente um consenso na comunidade de que isso realmente aconteceria no Wrestle War 1990. Bem, essa ideia acabou mudando para o Sting. Antes da gente chegar no Sting como campeão e coisas assim, a gente tem que entender um pouco de onde parte essa conivência do Ric Flair, porque ela vem como um cavalo de Troia. Como parte do acordo para perder o cinturão, o Flair queria usar das suas atribuições para conseguir alguma coisa, ou quebrar o contrato de 3 anos que ele tinha com a NWA, ou conseguir uma extensão vantajosa. Na época ele estava recebendo nada menos do que $750 mil por ano. A especulação da época era que Flair queria a oportunidade de conseguir a glória. Ele queria alcançar o status de celebridade nacional que outros lutadores com menor habilidade, só que trabalhando na empresa certa, conseguiram. A ideia era que Ric Flair enfrentasse o Hulk Hogan na WrestleMania 7 em março de 1991. Quando a NWA quis que o Flair perdesse o cinturão para o Lex Luger, o Flair recusou, muito porque tinha uma cláusula no contrato que permitia ele fazer esse tipo de coisa, mas se ele conseguisse o que queria, a renovação ou a quebra de contrato, ele entregaria o cinturão. No decorrer dos meses, a história de que um angle aconteceria com o Hulk Hogan acabou se espalhando muito, só que quando a poeira baixou, o Jim Herd se recusou a liberar o Ric Flair, mesmo com a clara intenção de colocá-lo para baixo no card. Se o Vince McMahon quisesse o Ric Flair, ele teria que se rebolar bastante. No meio desse imbróglio todo, o Ric Flair acabou saindo da cabeça do comitê de bucagem em fevereiro de 1990. Por 3 meses a empresa variou nos nomes e não colocou ninguém como cara ali para tomar conta, até que o Jim Herd, pensando que talvez ele deveria renovar a forma como a televisão era preparada, resolveu optar por O. Anderson. O primeiro nome na lista oficial era o Bill Watts, só que após eles realizarem uma reunião com o Jack Patrick, o Bill Watts saiu dos prováveis porque exigiu que fosse realizado um trabalho autônomo, algo que a WCW não estava disposta a oferecer porque eles insistiam na ideia de um comitê de bucagem. Então a escolha foi alguém que fez parte em algumas ocasiões do comitê de bucagem. O O. Anderson era um crítico ferrenho do estado das coisas, porque ele insistia que o wrestling deveria ser mais como era em 1974, quando as empresas mais ao sul lotavam
lotavam arenas e conseguiam bastante dinheiro. O anacronismo é um problema sério no wrestling e não é de hoje, porque você vê, o Old analisava o cenário com a mentalidade de uma década e meia antes. Quando o Ole Anderson era lutador, ele conseguia atrair a atenção do público enquanto era heel, basicamente sendo um valentão que enchia o saco nas entrevistas e que os fãs queriam ver ter a boca calada por algum babyface. Isso realmente dava muito certo há algum tempo, só que na era da pirotecnia, dos efeitos especiais, de todo aquele auge que vivia a década de 90, seria difícil de convencer o público de ir para as arenas ver um valentão tendo a boca calada. Então a primeira ideia do Ole Anderson foi fazer com que todos os heels fossem como ele era. E o pior, ele também tinha uma conotação um pouco racista, uma vez que Atlanta é uma cidade de grande população negra. A primeira medida dele foi trazer o Junkyard Dog para rivalizar com o Ric Flair. E como era de se esperar, uma vez que o Junkyard Dog estava em péssimas condições físicas e também nunca foi um lutador bom, a rivalidade não rendeu nada de positivo. Muito pelo contrário, todas as derrotas por DQ e non-title matches que o Ric Flair acabou saindo derrotado também, aniquilaram com o resto do prestígio do reinado dele, o que diminuiu um pouco o feito do Sting quando conquistou o título. E essa luta teve realmente uma construção muito dramática. Na noite em que o Ric Flair e os Andersons, da reformada Four Horsemen, turnaram contra o Sting, quando o Sting tentou subir na cage para chegar até o Ric Flair, acabou sofrendo uma lesão no joelho e precisou passar por uma cirurgia reconstrutiva considerável. Os médicos na época apontaram que o tempo de recuperação mínimo deveria ser de 6 meses e alguns chegavam até a falar em 1 ano. Um fato é que não havia garantia de quando ele retornaria 100%. Só que o Sting teve uma recuperação extraordinária e estava pronto para retornar no pay-per-view The Great American Bash em 8 de julho de 1990. A reação para ele foi inacreditável e o Sting conquistou o cinturão. Após o combate, o Sting fez um discurso dando um grande crédito ao Ric Flair por ser o maior campeão de todos os tempos e disse que estava naquele momento calçando sapatos muito grandes, que ele teria uma grande responsabilidade. Naquele momento, o Sting conquistou os críticos e adquiriu muitos apoiadores. Infelizmente, esse foi o pico do reinado do Sting, porque daí foi ladeira abaixo. É ruim descrever o que realmente deu errado com o Sting, porque tudo parecia bem no primeiro mês. Ainda que as revanches contra o Ric Flair não conseguiram realmente vender muitos ingressos, talvez a culpa maior fosse do próprio negócio que estava em crise. Não sei. Só que aí veio o Clash of Champions 12, quando Sting foi colocado em rivalidade com The Black Scorpion. Claro que a luta bateu recordes de audiência na TBS, só que essa história foi tão bizarra, mas tão bizarra, que o próximo episódio vai ser exclusivamente sobre ela. Pois bem, pessoal, nessa jornada também meteórica do Ole Anderson como Booker, nós temos que colocar também essa história do Black Scorpion em um pedestal. Temos que dissecá-la num episódio especial da nossa série. E aí a gente vai entender um pouco do que foi que deu errado, porque é uma história de muito potencial que acaba tendo um final trágico. E a gente vai falar sobre isso no próximo episódio da série A História da WCW. Como já deve ser do seu conhecimento, episódios novos da série A História da WCW saem às quartas-feiras às 18 horas aqui no YouTube. Compartilhe a playlist dessa série com os seus amigos. Agora tá chegando a parte interessante. Se você gosta de desgraça, a primeira onda de desgraça da WCW começa agora. Jim Hurt erra no comando, Black Scorpion com Ole Anderson, depois... Enfim, vocês vão ver aí que o negócio vai ficar um pouco complicado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima semana, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!